Seu Antônio Loureiro Feitosa, do Antônio do Pajeú, ele teve 2 mandatos, né? E ele entrou para a história como um dos prefeitos que mais construiu escola. Ah, então, professor, ele foi bom para a educação. Foi. Mas construir apenas escola é um ponto fundamental, mas é necessário que se mantenha a escola. De qualquer sorte, né, ele foi o prefeito que mais construiu, né, escolas municipais. Ele também, né, construiu o Mercado Velho de Lagoa da Volta, fez praticamente um novo palácio da prefeitura, né, também conhecido como Antônio Caio Feitosa, né. Ele realmente também construiu a ponte, a famosa ponte dos Canudos, né. Construiu o conjunto que deu seu próprio nome e fez uma reforma no cemitério dos pobres. Até porque Dona Lourdes, né, Gouveia, era vice. E o pai dela, seu Antônio Sereno, era uma das pessoas incentivadora, né, daquele Campo Santo, certo? Agora, de qualquer sorte, o que mais ficou na história de seu Antônio foi a rodovia que liga Monte Alegre a Porto da Folha. Houve uma peleja que deveria ser por Lagoa da Volta e seu Antônio, bairrista que era e que amava Lagoa do Rancho, conseguiu, através do governador, que a rodovia passasse por Lagoa do Rancho. E, consequentemente, aquela ponte da Lagoa Salgada ela foi reformada, né? E realmente, até hoje, né, se encontra lá. Então, uma obra, digamos assim, de grande relevância para o nosso município. José Júlio Santana também teve 2 mandatos, né? Mais recente. Dr. Júlio, como é conhecido, toda a vida foi um entusiasta do esporte, né? Ele foi médico do Clube do Guarani, de Porto da Folha, né? Prestava e presta um bom serviço médico, né? Então, o Dr. Júlio passou a ser, digamos assim, conhecido. E no ano de 89, ele se tornou vereador, né? Ele se tornou vereador e, na verdade, ele tinha, eu considero o Dr. Júlio um visionário, na verdade, né? Ele fez, por exemplo, derrubou aquela caixa d'água antiga, ampliou aquela avenida, fez a avenida de Lagoa do Rancho, muito bonita, né? E um ponto positivo foi que ele assumiu o ensino médio, certo? Coisa que hoje a LDB diz que é de cada estado que assume isso. No entanto, ele manteve o ensino, ou seja, a prefeitura manteve o ensino médio. Então, por conta disso, o Dr. Júlio fez uma ótima administração. É bom que se explique que ele não terminou o mandato por incompatibilidade. Ele foi aprovado como médico em Canidé e assim teve que deixar, né, a prefeitura de Porto da Folha. O Dr. Júlio também representou a ruptura, né, digamos assim, de uma política antiga de Porto da Folha. Era um lado, outro, né? Enfim, e por aí vai. Já
Manuel Gomes, Manuel de Rosinha, esse sim representou uma quebra. Primeiro prefeito de esquerda eleito, né? Mas antes, Manuel ficou bastante conhecido, né, no seu combate enquanto vereador. Por 2 mandatos, né, Manuel, de 97 a 2004, por aí, Manuel foi vereador. E apesar de ser oposição mínima, Manuel fez a diferença. Ele batia sempre, fiscalizava, né? Era eu posso dizer que um dos vereadores que dificilmente nós vamos encontrar em Porto da Folha. E na sua gestão, Manuel começou seu governo valorizando o servidor público, coisa que nenhum outro fez, além de, né, trabalhar muito em pavimentação, construção de praças, né, paralelepípedos, né, calçando, como a gente fala, né, algumas ruas de Porto da Folha. E se trabalhou muito, mas sua marca maior foi a valorização, não só financeira, mas também de acolhimento do servidor público. No entanto, a sua obra mais perceptível foi exatamente a rodovia tão sonhada da que liga Porto da Folha ao ponto turístico que é Ilha do Ouro. Claro, com a ajuda do governo federal, né, nós não podemos descartar essa possibilidade, né, mas Manuel conseguiu fazer isso. Tentou ser candidato, tentou uma vaga para deputado estadual em 2002, mas infelizmente não conseguiu. Mas esses 6 gestores certamente estão para sempre na história de Porto da Folha. Nós iremos falar de visitas importantes de personagens que compuseram a história do Brasil, do Sergipe e de Porto da Folha. Pois bem, eu me refiro inicialmente à visita do imperador Dom Pedro II. Muito se fala sobre isso, dizem que Dom Pedro teve em Porto da Folha, a sede, enfim. Dom Pedro visitou, né, alguns estados do Nordeste, dentre eles Sergipe. É bom que se frise que Dom Pedro só esteve em solo porto-folhense em 1859, quando ele passou pela tribo indígena, na tribo Chocó. Tem inclusive uma ruína, né, onde possivelmente ele ali pernoitou, certo? O objetivo dele era chegar nas belíssimas cachoeiras de Paulo Afonso, né, e ele pernoitou ali naquela região. Enfim, visita do imperador importante pela passagem, mas também nós tivemos a visita em 1940 do então governador de Sergipe, Heronísio de Carvalho. Este governador ele ficou bastante conhecido por apoio, né, ao cangaço, especificamente a Lampião. Então ele teve em Porto da Folha, né, inclusive como um interventor de Vargas, não foi eleito, né. E a outra visita é aquela que nós já comentamos, em que Porto da Folha foi sede, né. Porto da Folha foi sede por 3 dias, em maio, né, princípio de maio, no governo Lorival Batista, né, e na gestão municipal de Haroldo Santana. O objetivo de Lorival Batista era conceder títulos de terras aos agricultores, né, e se aproximar, obviamente, dos seus eleitores. Então,
fica aqui essas 3 importantes visitas, certo? E assim terminamos mais uma aula. Espero vocês, né, novamente na próxima aula, ok?